Boa noite, pessoal. Estamos abrindo aqui a sala hoje para poder falar de constelação familiar. Vamos aguardar aqui o pessoal entrando. Boa noite. No cinema. Esperar a Regina entrar aqui na sala pra gente. Fala, rapaz, tudo bom? Paulinha tá aí. Vamos lá, bem-vindos todos. Hoje vamos poder dar continuidade aí aos trabalhos, né, do Instituto de Expansão de Consciência. Então, tudo que é ferramenta que a gente possa trazer de expansão de consciência, a gente vem convidando aí ao longo do tempo várias pessoas. A gente vai ter um curso de formação lá de constelação sistêmica no Instituto, então convidei a Regina hoje para vir aqui falar um pouquinho sobre o curso, sobre o que é a constelação, o que é essa formação, né, que ela vai trazer para a gente lá, como é que é o formato. Oi, Martinha. Cadê a Dona Regina? Alô, alô, Regina, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Buenas noites, buenas noites. Cadê a Dona Regina, gente? Aliás, choveu muito aqui em São Paulo hoje. Cadê você, minha querida? Tá bom, tô te esperando. Não, choveu muito, muito, muito aqui em São Paulo. Deu uma pancada assim, rápida e violenta, que chegou a apagar a luz algumas vezes. Eu falei, pronto, hoje vamos ficar com a live no escuro, né? Eu falei, não, vamos não. Mas acabei de falar com ela que tá entrando. Eu que tô apressadinho demais. Aqui está ela. Muito bem. Bem-vindo, Dona Regina. Manda uma solicitação aqui para mim que eu te adiciono na tela. O Me Convide é ótimo, né? Poxa, cadê? Como é que... Tá aqui. Mandei. Para você. Convite enviado. Aí Uma está. dificuldade para entrar. Tava falando, né? Eu não sabia nem se estava no trânsito ou não, porque deu uma pancada de chuva agora à tarde, acabou a força aqui, isso aqui virou um caos. Eu falei, nossa. Eu vi a chuva, mas não, eu estava atendendo mesmo. A minha última live foi quando teve aquele apagão na internet geral, no fim da live. Caiu a internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Pelo Aí amor hoje, quando de acabou a Deus. força, eu falei, não, eu tô ficando premiado em dias de live. Olha, Bem-vinda, Regina, 3 anos obrigado. fazendo live, já aconteceu de tudo. Já terminei uma live com o celular dentro do refrigerador, entendeu? Dentro do freezer, pra você ter uma ideia.
Olha, eu deixei um par de velas em cima da mesa para fazer live à luz de velas aqui hoje, caso caísse a força de novo, né? Então, vamos lá. Bom, eu convidei a Regina para vir aqui hoje falar um pouquinho, né? Porque estou trazendo para o Instituto o curso de formação em constelação sistêmica. Então, eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho sobre o que é constelação, né? E como é essa formação dela que ela veio trazer lá. Então, eu queria que você se apresentasse, Regina, para o pessoal, contar um pouquinho da sua história em constelações. Bom, eu me formei conheci constelações. Bom, primeiro, sou psicóloga clínica há mais de 32 anos. E há 18 anos atrás eu fiz minha primeira constelação e vi um efeito incrível no meu sistema, na minha família, e aí eu comecei a estudar. Nesses 18 anos eu fiz umas 4 ou 5 formações, cada uma numa área diferente, porque quando você estuda constelação, assim, ou você aprende a trabalhar em grupo, ou individual, ou em bonecos, né? E eu acho que a gente precisa, são formas diferentes para se chegar ao mesmo resultado. Então, já foram mais de 3.600 constelações realizadas. Ainda fico encantada. Se você contar que cada uma tem 2 horas de duração, são 7.000 e poucas horas de trabalho. Então, assim, já fiz constelação para a pessoa física, para a família, para o profissional, para o financeiro, para a empresa. Criei, na verdade, por conta do meu trabalho, 3 constelações, 3 modelos de constelação. A constelação da roda da vida, que você consegue reorganizar no teu inconsciente os seus objetivos. Isso faz com que você realize os seus objetivos com muito mais facilidade. A constelação das deusas internas, que é o trabalho que eu faço com arquétipos femininos, e que você realinha o feminino, e com isso você cura muitas dores, não só sua como mulher, mas de todas as suas antepassadas. E, por fim, eu criei a constelação de casal, porque as pessoas vinham fazer a constelação, aí fazia o homem, fazia a mulher, ou fazia os 2 homens, as 2 mulheres, e cada um continuava olhando para um lado. E aí eu falei, poxa, e se eu misturar isso daqui? E isso daí teve um resultado super legal, foi uns 4 anos, uns 8 anos atrás, e desde então nós temos essa modalidade também no Giracer. Então, assim, sou suspeita por falar de constelação, porque isso faz parte do meu trabalho. Ou seja, quando eu tenho um cliente, eu sugiro uma constelação. A constelação, ela não é uma terapia, ela é uma técnica terapêutica, mas ela nos ajuda muito no processo de autoconhecimento. Não só de terapia, mas quando você realinha internamente o seu sistema, a sua vida ela flui com mais facilidade, ela fica mais leve. Muito bem. E como é que onde que perdi seus. Ai, Constelação. Oi? não, tinha dado uma sumida no seu som aqui, você voltou, rapidinho. Ah, tá. Eu digo assim, então assim, são 18 anos de formada, é, praticamente 3.600 constelações, e as pessoas sempre me pediram muito para fazer uma formação. Ah, você tem que ensinar o teu jeito de trabalhar, porque ele é diferente, porque ele é mais profundo, porque ele isso, aquilo, e eu sempre disse, eu não estou pronta. Eu acho que a constelação é uma coisa muito profunda para você simplesmente dar a formação, mas é o meu jeito de ser. E esse ano, quando nós começamos a conversar, eu falei, agora eu estou pronta, mas eu quero um ambiente mais seguro para fazer dentro do tipo de trabalho que eu faço, né? E aí, quando nós conversamos, falando por que não, eu falei, bom, acho que agora, finalmente, depois de 18 anos, eu estou pronta para ensinar como eu trabalho. Vejo que a apometria deu uma empurradinha, né? Ajudou bastante. Sim. Ajudou bastante porque, por mais que a gente não queira, o que nós trazemos de memórias de outras vidas, de perseguições, de perdas, de medo, sabe, de ser excluída, isso conta Ah, tem muito. quase 2 anos que a gente está conversando e você falou, ah, quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer, né? Sim. Esse ano, vamos fazer então. Legal, e como é que é feita essa constelação, assim, na prática? Como é que o negócio funciona? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é assim, vamos entender um pouquinho o que é a constelação. Muitas pessoas fazem constelação e saem da constelação e dizem, aí não tem ideia do que aconteceu. Aí é mágica, aí isso, é espiritual.
Vamos lá. A constelação ela é uma técnica que foi criada em 1970. Então, ela não foi criada ontem. Só que até 2007, o Bert Hellinger ele só ensinava a constelação para quem fosse para a Alemanha, falasse Alemanha e participasse dos grupos. Então, isso gerou o mesmo que aconteceu com o Freud. As pessoas iam lá, aprendiam a constelação com ele e, óbvio, incrementavam com aquilo que sabiam, ou incorporavam aquilo que sabiam. Então, quando se fala em constelação, nós estamos falando de uma técnica terapêutica, que você vai aplicar uma, duas, ou no meu caso, eu já perdi a conta de quantas vezes eu apliquei, porque eu estudo isso. Está em mim, né? O quanto eu já passei de constelação. Mas a coisa mais importante é uma técnica terapêutica. As pessoas ficam muito confusas porque nós trabalhamos com aquilo que é chamado de campo morfológico. O campo morfológico é aquilo que faz com que nós recebamos da família todas as informações de tudo que ocorreu no nosso sistema. Então, eu sempre brinco, né? Inconsciente coletivo e física quântica. Então, quando você nasce numa família, assim como eu recebi olhos verdes, porque eu tenho uma bisavó alemã, e assim como eu tenho todas as minhas questões de DNA por conta da mistura da família da minha mãe com o meu pai, eu também recebi na minha memória, e essa memória mais celular, tá? Todos os segredos, todas as dívidas, os pactos, todas as pragas, maldições, tudo que ocorreu na minha família e não foi resolvido. Então, pensando que é uma técnica, o que essa técnica faz? Ela faz duas coisas, ela faz muitas coisas, mas são duas coisas que são principais. Primeiro, tá? Ela reorganiza o teu sistema familiar. Então, enquanto na terapia nós trabalhamos com a mente consciente, ou seja, a mente consciente representa no máximo 10% da nossa consciência. Tá? Eu acredito que 10% é um Einstein, então nós devemos usar em uns 5 ou 6. Tá? 90% é a mente inconsciente. Então, essa técnica, você vai na terapia, você fala o que você sabe, o que te incomoda. A gente fala, você fala o sintoma. Na constelação, nós vamos trabalhar com os 90 inconsciente. Então, você imagina a quantidade de informações que nós não acessamos. E aí você passa 10, 20, 30 anos na terapia e você tem uma questão que você burila, você consegue fazer até um livro de PhD, mas aquilo ainda não fica redondinho dentro de você. Por quê? Porque a tua mente consciente e a sua mente inconsciente nem sempre estão caminhando juntas. Por quê? E aí o Hellinger ele fala sobre as 3 leis do amor. Então, quando nós nascemos numa família, nós precisaríamos ter um sistema estruturado e organizado para a nossa vida fluir e nós vivemos o nosso destino. O que ocorre? Eu nasci naquela família, lembra o que eu falei, eu recebo toda a parte emocional que não foi resolvida, todas as pragas, maldições, dívidas de antepassados, segredos, exclusões. Ou seja, eu já nasço com uma malinha de 30 quilos nas costas que eu vou carregar minha vida inteira enquanto esses dois não falarem o mesmo idioma. Então, a primeira lei, a primeira regra é a hierarquia. Primeiro vem o passado, depois o presente, depois o futuro. Nós já recebemos isso desorganizado. Por quê? Porque lá atrás houveram guerras, houveram mortes prematuras. Então, em algumas famílias, a mãe morreu, a filha mais velha teve que assumir o papel da mãe e cuidar dos irmãos. E aí ela ocupa o lugar da mãe emocional. Às vezes a mãe é ausente ou o pai é ausente. Quando o pai é ausente, é muito comum que o filho mais velho ele assuma o papel de marido emocional da mãe. E aí nós vemos muito isso. Não, mas ele casou comigo, mas é casado com a mãe, tá? Ah, ela tá pegando no meu pé. Não, é porque às vezes a pessoa não conseguiu, ela ficou tão presa nesse sistema de origem que ela não consegue sair para ir para o sistema atual. Por quê? Porque ela recebeu bagunçado e quando ela nasceu, ela já tinha um papel para ela ocupar. Independente se ela queria ou não ocupar um papel dentro daquele sistema.
Entendeu? Então, é muito interessante nós percebermos que isso faz uma grande diferença. É muito diferente quando eu nasço num sistema onde meu pai e minha mãe ocupam o seu próprio lugar. Só que isso não é uma responsabilidade deles. Eles também já receberam isso bagunçado. E Eu aí venho lá nós de trás. vemos muitas pessoas cuidando dos pais com mais idade e querendo ser pai dos pais. Você precisa cuidar no seu papel de filho. Você não pode ser pai deles ou mãe. Por quê? Porque eles vieram antes. Então, quando eu inverto esse papel, não, porque agora eu tenho que cuidar, eu tenho. Não, você não precisa fazer isso. Você pode cuidar como filho ou como filha, tá? Então, é muito interessante isso, porque nós vemos isso ocorrendo, nós entendemos na terapia, às vezes nós não conseguimos mudar. Então, essa é a primeira regra. O passado tem que ficar no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. Se eu estou aprisionado no emaranhado da minha família de origem, como é que eu vou estar aberta para me relacionar com você? Para construir uma família com você? Tá? Se o meu pai ele traiu minha mãe e isso me deixou numa situação extremamente assim fragilizada por ver o sofrimento da minha mãe. Mas eu não posso escolher entre meu pai e minha mãe. Eu carrego as dores da minha mãe e às vezes eu me caso emocionalmente com meu pai para que a minha mãe não passe aquela dor. Olha que maluco, né? Aí eu me caso com você e você me trai. Você comprovou a minha história. E aí, o que eu faço? Eu estou me vingando de você porque eu não posso me vingar do meu pai. Entendeu? Então, é bem complexo. Por quê? Porque o que eu percebo é que a maior parte das pessoas não se separam por falta de amor. Elas se separam porque elas muitas vezes estão vivendo o destino dos pais. Elas estão repetindo as histórias. Então, a primeira coisa que a constelação faz é reorganizar o seu inconsciente para que mente inconscientemente e consciente caminhem juntas. Ao fazer essa reorganização, ela quebra os padrões, os modelos, as crenças que nós trazemos. Então, como mulher, eu venho de uma família onde minha mãe não é o caso, é só uma hipótese isso. Mas onde minha mãe foi extremamente infeliz, minha mãe casou com meu pai, minha mãe não amava o meu pai, minha mãe teve uma vida horrível. Como é que eu vou ousar ter um casamento feliz? Como é que eu vou ousar ser melhor que a minha mãe? Então, quando nós trabalhamos essa questão de posicionamento, tá? De que os pais são pais, eu sou filha, eu sou pequena, e eu vou olhar para os meus filhos, tá? Eu permito que eu viva o meu destino. A segunda regra é que cada um ocupe o seu próprio lugar. Então, assim, quando uma pessoa vai fazer constelação, nós sempre mandamos um questionário. E no questionário eu nunca pergunto quantos filhos a sua mãe teve. Eu pergunto quantas gravidezes a sua mãe teve. Por quê? Porque para nós o que conta é o seu lugar de acordo com a sua gestação. Por quê? Porque é muito comum que a primeira gestação, às vezes, a mulher perca. Na primeira, no segundo, na terceira semana ou até os 3 meses. E aquela criança que é perdida, ela não é considerada. Tá? É como se a dor fosse tão profunda que eu não falo dela para que eu não tenha que reviver a dor. Só que aquela pessoa existe, aí nasce o segundo filho e ele ocupa o lugar do primeiro. E aí nós temos uma questão, é uma pessoa que sempre vai caminhar usando um sapato que não cabe nele. Então o sentimento de inadequação, de insegurança, de não ser aceito, de ser uma sabotagem. Eu até brinco, né? Aquela síndrome do impostor, ela tem muita relação com isso. Porque o Hellinger, ele fala, se eu não tiver o meu lugar na família, como é que eu vou poder ocupar qualquer outro lugar fora da família? Como é que, se eu não ocupo o meu lugar de filha, como é que eu vou ocupar o lugar de esposa? Como é que eu vou ocupar o lugar de gerente? Como é que eu vou ocupar o lugar de terapeuta ou de psicóloga? Então, quando eu entro no meu lugar e eu consigo ocupar o meu lugar e reconhecer o meu pai é o meu pai, minha mãe é minha mãe, o que ocorreu entre esses dois cabe a eles, porque eu vim depois, e aí nós entramos, nós invertemos os papéis quando nós julgamos o casamento dos nossos pais.
Então, quando eu julgo o casamento dos meus pais, eu começo a colocar ali um valor que não me cabe. O casamento deles, bom ou mal, foi perfeito para eles, não para mim. Talvez eu nunca casasse com meu pai, mas graças a Deus eles se casaram e eu estou aqui. Entendeu? Então, esse respeito de que eu sou o que eu sou, porque aqueles pais, bons ou maus, foram os melhores pais que eu consegui e que eu precisava, seja para minha missão divina, seja para o meu destino, seja para o que eu vim aqui para evoluir, isso me tira do padrão de olhar para trás e poder olhar para frente. E a terceira regra é o equilíbrio entre dar e receber. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda que todas as relações têm que ter um equilíbrio. Essa história de que eu te amo, o meu amor é suficiente para mim e para você, é mentira, porque em algum momento você vai comprar cigarro e não volta mais. Porque você vai ficar tão endividado pelas minhas cobranças, pelas minhas necessidades, que você não vai dar conta. Então, é muito interessante se dar conta disso. Entendeu? E é importante quando nós falamos sobre isso, que nós possamos entender essa questão. Todas as relações têm que ter um equilíbrio. Seja entre amizade, em trabalho, no social. Nós só temos duas regras, que são exceções. A primeira é de pais para filhos, ou seja, tudo que eu recebi dos meus pais, eu não vou devolver para eles, eu vou dar para a próxima geração. E é isso que vai fazer a próxima geração ser melhor do que a minha geração. Quando um pai ou uma mãe, eles cobram que os filhos, na verdade, deem para eles aquilo que eles querem e que eles deram para os filhos. Eu dei a minha vida por vocês, vocês me devem, vocês têm que me amar. Gente, é uma inversão do sistema, é um desequilíbrio. Entendeu? E isso faz o quê? Isso faz com que o sistema entre naquela inversão. E quando entra nessa inversão, a próxima geração ela fica órfã, porque eu não tenho o que dar para ela. E outra é a questão do ensino, por exemplo, eu e você. Não, por mais que as pessoas paguem por um curso, elas nunca vão pagar o suficiente pelo tempo que nós dedicamos, pelo que nós gastamos em estudo, pelo que nós lemos, pelas viagens, por tudo que nós fizemos para poder ensiná-las. Mas quando elas usam esse conhecimento ou quando elas replicam esse conhecimento, existe um equilíbrio nessa relação. E é isso que faz com que mente inconsciente e consciente caminhem na mesma direção. Então, a constelação, e é interessante porque você perguntou, bom, então isso é constelação. Como é que ela funciona? Tá? E aí nós temos as constelações de grupos, que muita gente já participou, que é quando você entra num grupo e você escolhe as pessoas para serem os personagens. Nós temos o individual, que é quando você e o teu terapeuta, o teu constelador, trabalham sozinhos. E você tem o individual que eu trabalho, que é eu, outra consteladora e o cliente. Por quê? Porque eu acho que é muito importante você assistir essa interpretação de fora, porque isso te permite olhar de fora. Quando você está dentro, você está vivenciando tanta coisa que você às vezes não se dá conta. Tá? Então, e temos também que nós trabalhamos com objetos, que às vezes é bonecos, são pedras, e tem pessoas hoje trabalhando com água, trabalhando com cavalos, aí são técnicas criadas. Temos hoje uma constelação que trabalha só com os não nascidos. Isso, assim, eu acho essa questão do não nascido uma coisa muito importante. Por exemplo, eu passei a minha infância e a minha adolescência inteira, e até há poucos anos atrás, eu olhava e falava assim, se eu tivesse uma gêmea, porque se eu tivesse uma irmã, e ela fosse igual a mim, eu faria isso e ela faria aquilo. Mas eu passei minha infância brincando com os amiguinhos imaginários com uma irmã que nunca existiu.
Tá? E foi interessante porque quando eu comecei a atender em clínica, eu sempre atendi gêmeos. Tanto que hoje eu devo ter uns 2 ou 3 gêmeos. Eu sempre estou atendendo alguém que é gêmeo de alguém. Ou trigêmeo, quadrigêmeo. É muito interessante. Então, desde que eu comecei a atender. E eu sempre tinha essa sensação de que faltava algo, faltava algo, faltava algo. E numa constelação que estava sendo feita para mim, a pessoa olhou para mim e falou assim: Você é gêmea, né? Eu falei: Gêmea? Não, eu sempre sonhei ser gêmea. Mas eu não sou gêmea. Ela falou: Você é gêmea, porque tem outra pessoa com você. Mas você é a mais velha. E foi muito interessante, porque alguma coisa dentro de mim soltou, tá? Encaixou. E esse encaixar fez com que a relação com a minha mãe ficasse muito mais suave. Aí eu fui fazer microfisioterapia, deito na maca, a pessoa começa: Ah, você é gêmea, né? Você teve uma cápsula gêmea. Eu Todo falei, mundo sabia que você era gêmea, menos você, né? é porque para mim era um sonho, entendeu? Eu sempre sonhei que eu era gêmea, mas eu nunca tive. Minha mãe, imagina, nunca imaginou que fosse gêmea, né? Imagina, eu acho que ela já falou: Uma já é difícil, imagina se fosse duas. E dá Então, trabalho. foi muito interessante. Aí fui uma vez ler tarô, a moça abre a carta e fala: porque você é gêmeo. Eu falei: gente, tudo bem, já comprovei, já entendi. Mas é muito importante essa questão do gêmeo, por quê? Porque isso a gente entra no pertencimento. Hoje existe uma linha dentro da constelação que trabalha só com os não nascidos. E a influência que eles trazem para a vida de quem fica, a culpa por ter nascido, o sentimento de inadequação, a questão de estar ocupando o lugar do outro, a questão, às vezes, de viver o destino do outro. Tá? Você tem a sensação que você não está no seu destino e às vezes não está. E óbvio, no meu caso, mesmo sendo gêmea, eu sempre fui a primeira. E isso fez diferença, fez no sentido de que aliviou uma dor interna que eu não sabia de onde vinha nem por que existia. Então, isso na constelação, nós também vamos trabalhar, que são as formas. Agora, como é que nós trabalhamos com essas... Eu falei que eram 2 coisas, né? A reorganização e a outra, a quebra de padrões, modelos e crenças. Porque quando a pessoa vai fazer a constelação, eu normalmente mando um questionário. Então, quando a pessoa chega, eu já olhei aquele questionário e eu transformei todas aquelas informações em cartolinas. Então, o nome, ó, é lindo aqui, a mãe, o pai, o emocional, e você pede para o cliente colocar esses papéis. Então, como todo mundo, ele vai usar a mente consciente para colocar. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai dizer: eu sinto assim. Só que quando ele termina, ali para mim tem a primeira foto do inconsciente dele. Então, só de você ler, e não é interpretar, é ler. Olha, você se colocou aqui. Quem está atrás de você olhando para você? Para quem você está olhando? Com quem você está casado? Com quem você está caminhando? Então, só de fazer essa leitura, você já consegue fazer a pessoa ter um monte de insight, eu brincar em um monte de fichas. Só se parasse ali, você já estaria assim. E é interessante o quanto muitas pessoas, quando você começa a ler, elas falam: mas não, não foi isso que eu coloquei. Eu vou te explicar. Cara, não precisa explicar. Você usou a sua mente consciente, eu estou lendo a sua mente inconsciente. É muito simples. Tá? E aí, o que que você faz? Então você coloca, você faz a leitura, e aí você tem a consteladora que vai ser o cliente, a constelação inteira. Então, é muito comum nesse período que, por conta daquela energia que está ali há séculos sem ser mexida e que vem se repetindo, padrões em cima de padrões, que você tenha sensações físicas, emocionais, tá? Por exemplo, dor de cabeça, enjoo, tontura, vontade de chorar, raiva, tá? Não querer olhar. Às vezes você começa uma constelação e a pessoa, o constelador olha e fala assim: eu não quero fazer essa constelação, não quero estar aqui, eu não sei porque eu tô aqui, eu quero ir embora. Aí você olha e fala assim: então, mas tá vendo aquela pessoa sentada ali?
ela quer fazer, então a gente vai, aí você usa a Aura-Soma para trabalhar. Por quê? Porque o inconsciente não quer mexer. Quando tem segredos, então, como morte precoce, exclusões, abusos, tá? Aí a coisa mistura um pouco. Então, o que você faz? Aquela pessoa que é o constelador que faz o papel do cliente, você vê como é que ela se relaciona com cada uma das pessoas e situações que foram colocadas, e aí você vai reorganizar. Quando você reorganiza, você mudou aquela foto. E quando você muda essa foto, automaticamente os padrões, crenças, modelos que se repetiam já não cabem mais ali, porque ele estava habituado a subir um degrau por vez. De repente ele tem que subir 3, ele não consegue. Mudou. Mudou a perspectiva. Eu estava olhando para cá e de repente eu estou olhando para cá. Então, é muito interessante porque isso permite que a gente faça, no Theta Healing se faz o divórcio energético, nós fazemos o divórcio familiar, onde cada um ocupa o seu próprio lugar. Tá? E isso permite que a pessoa ela possa olhar para o casamento. Eu sempre falo, depois da minha primeira constelação, a minha mãe teve um marido melhor do que na lua de mel dela. E eu e meu irmão tivemos um pai tão presente que começou a nos sufocar. Porque ele quis ser tão pai naquele período que a gente não sabia lidar. A gente estava habituado a lidar com um pai mais ausente, entendeu? Quando ele ficou presente demais, meu irmão falava para mim, o que você fez? Eu falei, então, eu estou tentando resolver o sistema. E foi interessante, porque Devolve o anterior. eu falava para ele, eu não sei desfazer, olha bem. Mas isso daí foi uma coisa muito legal, porque ali, o que eu tinha trabalhado 18 anos em terapia na relação com meu pai, não tinha. E assim, eu escreveria um livro de PhD sobre a minha história com meu pai, sobre os meus traumas, mas era sempre uma sofisticalização do assunto. Quando eu fiz a constelação, eu lembro que a primeira sessão de terapia que eu fiz, eu falei para ela, então, a gente precisa falar da minha mãe. Eu tinha passado 18 anos da minha vida trabalhando a relação com meu pai. Eu brinco, eu conseguiria comprar um prédio, não era um apartamento. Entendeu? Então é interessante porque você muda, tá, a sua perspectiva. E aí, a constelação, ela, na verdade, todo mundo acha mágico porque as pessoas não entendem que é uma técnica, tá? É um processo. Se você aprender, você repete. É como fazer arroz, tá? Você aprendeu, você repete. Tá? Não tem grande diferença. Talvez por isso que eu falasse, gente, mas é tão simples, como é que eu vou ensinar isso? Até que eu entendi que não, na verdade, a técnica é simples, mas fazer arroz eu descobri que não é todo mundo que consegue fazer Então, e eu ensinar. falei detalhe, eu demorei para aprender a fazer arroz. Putz. Então, eu comecei a aprender a fazer arroz com 4 anos com a minha avó. Então, para mim, eu faço arroz de olho fechado, né? E a constelação, por fazer tanto, eu criei essa coisa de fazer. Para mim é muito simples. Você abre o sistema, você lê o sistema, você explica para o cliente e você reorganiza. Só que tem nuances, são essas nuances que fazem a diferença. Então, é assim, é interessante porque você fala, gente, todo meu sonho de consumo é que chega um momento que o mundo inteiro, você já nasce, já vai para a constelação, no pré-primário, tá? Por quê? Quanto mais cedo, melhor, né? E quando os pais fazem antes de engravidar, por exemplo, eu já fiz constelações de pais que já tinham um filho e tiveram o segundo. Gente, o segundo é só nice, super tranquilo, o outro você percebe a diferença, sabe? Porque um já nasce sem ter que carregar nada por ninguém, o outro ainda está se livrando daquilo que ele estava carregando. Então, eu sempre falo para as pessoas, a constelação, nos primeiros 3 meses, é onde você vai ver um maior benefício. Mas ela vai repercutir no seu sistema por 1 ano, entendeu? Então, isso significa que quando uma pessoa vem fazer uma constelação, nós temos que dar o tempo para esperar a constelação fazer efeito, para depois nós mexermos mais. Por quê? Porque ela vai estar longe.
E aí veio a história de, bom, vamos fazer uma formação, né? E como é que é isso? Como é que a gente vai formar uma pessoa para trabalhar em constelação? Eu já fiz um monte, uns 4, 5 cursos, como eu disse. E eu decidi fazer uma formação para mim. Eu brinco que eu só consigo fazer uma coisa, eu preciso me encantar pelos meus clientes. Não é me apaixonar, é me encantar. É olhar para o cliente e ver o melhor dele. E para fazer a constelação, eu falei, cara, como é que eu posso fazer uma constelação que eu queria fazer, uma formação que eu queria fazer? Tá? Então, primeiro, é uma formação que vai ter 8 módulos, como todo mundo faz, não vamos fazer aí, não vamos fugir tanto da regra. O que vai diferenciar é como ela vai ser feita. Porque os 2 primeiros meses nós vamos trabalhar as pessoas do grupo. Porque você não pode ser um bom constelador se você não tiver esmiuçado o seu sistema e organizado ele. Você precisa resolver sua família de origem, você precisa resolver a sua vida afetiva. Porque você imagina, tá? Vamos imaginar uma hipótese. Tá? Isso não é um pedido de namoro, não se empolgue. Nós dois resolvemos namorar, tá? Óbvio que eu já tive alguns relacionamentos, e você também. O que, que nós fazemos nos relacionamentos? Eu vou lá, encontrei o Joãozinho, ai, o Joãozinho é tão fofo, ele é tão, assim, determinado. Eu peguei um pouco da determinação do Joãozinho. Aí, o João, ai, ele tinha mãos tão lindas, eu dei uma mão minha para ele e peguei uma dele. Quando eu chego para que eu te encontro, eu sou uma Frankenstein, né? Eu tô com partes de todo mundo. Um pedaço do coração é de um pé é de outro. Eu não sei mais nem quem eu sou, porque eu tô carregando tanta gente comigo. Então, na constelação, o que nós fazemos? Nós honramos cada relacionamento e devolvemos para esse relacionamento, para essas pessoas, o que ocorreu de bom e de ruim naquela relação. E ficamos com o que é nosso. Ou seja, cara, sua mão é linda, mas devolve a minha, aqui está a sua. Aí eu fico inteira para me relacionar. Tá? E o mesmo ocorre, então eu vou para uma relação inteira. Se eu estou inteira, eu vou conseguir me relacionar com um cara que não está inteiro? Que está casado com a mãe, que está carregando a namoradinha do colégio ainda na lembrança. Eu não vou. Entendeu por que os relacionamentos muitas vezes não dão certo? Porque a gente está tentando ir para uma relação de cabeça, sendo que nós não estamos inteiros. Então, óbvio que quem for fazer a formação, nós precisamos trabalhar a vida afetiva. Tá? Isso não é garantia de casamento, mas é garantia de melhores relacionamentos. Tá? Organiza primeiro. Sim, e aí nós vamos fazer a mesma coisa com a vida profissional. Por quê? Porque você, assim como os relacionamentos, você passou por um monte de experiências e agora você quer ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. Mas você tem a expectativa dos seus pais de que queria que você fosse uma coisa que você não foi. As expectativas que você criou achando que seus pais tinham sobre você. O que você pegou no primeiro, no segundo, no 15º emprego? Então, nós vamos resolver essas relações. E aí existe um ponto que, assim, eu não coloquei, mas eu acho super importante. Quando nós falamos em sistema de origem, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, meios irmãos adotados, porque quando uma criança é adotada, nós precisamos honrar os pais dessa criança, porque se eles não tivessem dado essa criança para adoção, nós que adotamos não seríamos pais. Então, nós precisamos agradecer o sacrifício deles. Ah, mas a pessoa abandonou. Se ela não tivesse abandonado, você não seria pai ou mãe. Então, vamos agradecer essa pessoa, porque ela podia ter abortado e você não ia ter o abandonado para ter em casa como filho. Então, nós precisamos reconhecer que essa criança, ela teve uma aceitação, porque ela nasceu. E nós não podemos julgar os pais porque não ficaram com essa criança. Mas nós precisamos acolher e eles fazem parte do nosso sistema. Então, se houve um assassinato na sua família, nós precisamos acolher esse assassino e quem foi assassinado. Se você teve um parente, um avô, um bisavô que foi para a guerra, nós precisamos, às vezes, reconhecer que você pode estar carregando o pessoalzinho que ele matou lá e que estão aqui com vocês porque foram excluídos.
eles também fazem parte do teu sistema, porque nós entramos no sistema por duas formas. Primeiro, é gerando um filho, é sempre pelo sangue. Então, se eu gero um filho com você, mesmo que eu aborte, você e essa criança pertencem ao meu sistema para sempre. E se eu não reconhecer ela no meu coração, tá? Eu estou excluindo. Então, alguma área da minha vida vai ser excluída para fazer a compensação, a lei do dar e receber. Tá? Perfeito. As religiões. Quantas pessoas não tiveram religiões que foram abandonadas para sobreviver? Ou eu abandonava a minha religião ou eu morria. Só que aquela religião foi excluída, então eu preciso reincluí-la e dizer, olha, você pertence ao passado, mas você tem o seu lugar. Tá? Quando nós falamos países, quantas pessoas não vieram fugidos? Por exemplo, o meu bisavô, não, o meu bisavô, o pai da minha mãe, da minha avó, ele veio escondido num barril de vinho da Itália para cá. Colocaram ele dentro do barril, tá? Dentro do navio. Ele saiu, quando chegou aqui, ele se registrou como filho do meu tataravô. E aí, 3 meses depois, ele casou com a filha do meu tataravô. Só que ainda tinha um detalhe, ele era da Igreja Católica, ele estava iniciando para ser padre, ou seja, ele abandonou a Igreja Católica, ou seja, ele abandonou uma família, fugiu, entrou aqui de gaiato e casou, e criou uma família. Tudo isso teve um reflexo na minha família, tá? A Igreja Católica, a gente teve que fazer uma constelação para agradecer ela por ela ter liberado o meu tataravô, o meu bisavô, para eu poder ter nascido. Tá? Olha que maluquice. Entendeu? Então, são todos esses detalhes que nós vamos trabalhando. E aí, se você não trabalhar a questão do dinheiro, por exemplo, todo mundo que tem herança africana traz um pouco de submissão que eles tiveram, traz uma dívida que se formou naquela época. Todo mundo que tem herança indígena traz uma procrastinação, porque o indígena preferia morrer do que se submeter. Nós que somos herdeiros deles também. Então, nós empacamos quando não queremos fazer. Todo mundo que traz uma herança italiana traz uma raiva, traz uma energia que a gente, às vezes, precisa devolver. Imagina, né? Sai um pouquinho de briga. E assim vai de cada... sabe, de cada religião, de cada país. E se nós não trabalharmos isso, como é que essa pessoa vai se formar e conseguir ganhar o seu próprio dinheiro? Porque não é só você fazer a formação, é você também ensinar a pessoa, você tem que ensinar ela a pescar, mas você tem que dar ferramentas para ela pescar. E se ela vai fazer um curso de formação, ela não deveria fazer isso na formação? Tá? Por que ela faz a formação para ir buscar depois? Segundo, ela precisa, depois de trabalhar a família de origem, depois de trabalhar o profissional, trabalhar o financeiro, aí nós vamos trabalhar o que eu brinco, o que sobrou, que são os sintomas. Tá? Então, é como você fala na mesa, a gente vai depurando, entendeu? Então, mexe uma camada, depois mexe em outra. Aí nós começamos... Tá? Como é que aí nós começamos o curso. Então, os primeiros 2 módulos vai ser trabalho intensivo. Você se preparando para você ser um constelador. Porque a técnica, tá? É a repetição. É você ter teoria, a teoria é importante, nós vamos ter teoria, mas é mais importante você estar pronto para atender. Eu lembro que quando eu fiz o curso de mesa com você, você falou uma coisa que para mim fez um super significado, e eu não falei isso para você na época, mas aquilo fez com que eu te olhasse com bem melhores olhos. Você disse, nós fazemos a mesa de cada pessoa antes para que ela possa fazer o curso e não abandonar o curso. Que ela esteja pronta para ela poder mexer na mesa, porque senão os lados dela, seja de bruxa, de fugitiva, não conseguem ficar no curso. Ou seja, a gente primeiro trabalha a gente para depois poder atender o outro. Amar o próximo, como a ti mesmo. Funciona muito bem, porque eu me lembro nas primeiras experiências, nas primeiras turmas, a gente ia começar o tratamento deles no último dia, que era o dia da prática. Né?
Então, agora a gente começou a fazer uma pré-limpeza, começou a atender antes, fazer o tratamento antes. E ainda no fim de semana, no primeiro módulo, que ainda é teórico, ainda tem um pessoal fazendo cantações tratando. Para chegar ali e falar, agora vamos praticar, mas encaixado, né, gente? Tá bem. Isso faz bastante diferença, sim. Muito legal fazer isso. Então, e não só isso, é assim, o que eu elaborei foi um curso onde os primeiros 2 meses, o primeiro e o segundo módulo, nós vamos aprender na prática, depois a gente vai para a teoria, porque aí nós vamos examinar a teoria. E dentro Legal. dessa teoria, nós vamos fazer, óbvio, né, que vamos ter um foco maior na individual, porque é a que eu mais trabalho, é a que eu mais domino, e é a que eu acho que muitas pessoas procuram e não encontram. Porque não é todo mundo que gosta de se expor, não é todo mundo que se sente confortável em se expor. É um trabalho bem profundo quando você faz o individual. Você já fez comigo, você sabe disso. Uhum. Tá? Mas nós vamos passar pelo trabalho de grupo também, e nós também vamos passar pelo trabalho de bonecos, porque você precisa entender a metodologia. Porque senão fica parecendo tudo que é coisa separada. Se você souber fazer bem um, você consegue adaptar isso para o outro. Embora eu fiz formação nos outros também, tá? Não é, ai, vamos adaptar, não é isso. Você só improvisa quando você conhece bem. É muito importante deixar isso claro, né? Então, assim, a formação ela vai ter um módulo que nós vamos trabalhar sábado e domingo, que vai ser durante um mês. No mês seguinte, a gente vai ter uma mentoria para ir tirando as dúvidas, para fazer ajustes. No outro mês, dali 2 meses, nós temos outro módulo de final de semana. As pessoas vão receber um certificado e elas vão ter alguns bônus, tá? Porque, lembra, eu quero que a pessoa saia dali pronta. Então, eu não tive isso na minha faculdade de psicologia e, para mim, eu aprendi sozinha. E eu acho um absurdo não se dar isso em qualquer curso que você dê. Porque alguém tem que dar, que é te ensinar a calcular o valor da sua hora para você poder colocar o preço da sua constelação. Para você não ter aquele sentimento, é caro, é barato. Não, vamos entender como calcular isso. E aí você tem ferramentas para você saber como cobrar. Que esse é um problema que eu vejo que é muito sério das pessoas. As pessoas fazem o curso e elas, quanto você cobra? Quanto você cobra? Tá, mas o quanto ele cobra é o que eu preciso cobrar? Tá? Qual é o valor? E não estamos falando se é 100, 200 ou 300, mas o que para mim tem significado? Porque senão eu sempre fico com aquele sentimento de, ai, não tá tão... Aí eu cobro assim porque fulano cobra, tá? Mas por quê? Eu sou a pessoa dos porquês, né? O segundo é você saber vender o teu trabalho, tá? Como é que você vai fazer esse marketing pessoal? Como é que você vai se apresentar? Porque não dá uma formação para mim. Tá? Infelizmente, eu tive que fazer isso buscando N caminhos. Se eu já sei fazer a roda, por que eu já não vou te ensinar a fazer a roda? É esse o meu propósito com essa formação. Formar pessoas que queiram ou atender como consteladores ou trabalhar para si próprio. Tá? Ou só queiram estar ali para fazer um aprofundamento em si mesmo, no seu sistema. E uma das coisas que nós vamos ter, tá, lá pelo meio do curso, porque nós vamos trabalhar primeiro grupo, porque isso vai criar uma sintonia maior e nós vamos saber os limites ali também, porque ali nós vamos abrir para nós, mas vai ter um momento onde as pessoas vão trazer pessoas para serem trabalhadas, porque elas precisam atender, elas não vão atender o grupo. Tá? Então a gente vai determinar junto com o grupo, eu já tenho uma ideia, mas eu acho que tem coisa que a gente negocia, quantas pessoas cada uma vai atender durante o curso. Eu quero trazer fulano. Tá bom, traz, nós vamos acompanhar. Vamos fazer a constelação. Por quê? Porque é importante, quando você faz no seu amigo, tá? Nem sempre você vai... Eu percebi nos cursos que eu fazia, vamos fazer, tá? Fazemos. Discutimos, acabou. Não. Vamos aplicar em outras pessoas. Porque aqui estão ali, são profissionais. Eles precisam passar por um atendimento completo. Sim. Mas você lembra, eu sou uma taurina com ascendente em virgem, então sou meio quadradinha, né? E qualquer um pode fazer o curso de constelação? Qualquer pessoa pode fazer. Isso não significa que todas as pessoas vão conseguir atender em constelação. Acho que o mesmo ocorre com a mesa.
Quando eu fiz a minha primeira formação, a brincadeira era, você faz o curso de formação, mas quem te escolhe é a constelação, não é você. Então, eu acho importante deixar isso claro também. É uma ferramenta a mais que eu espero com esses 8 módulos que a pessoa realmente se sinta segura para aplicar. Senão, nós vamos ter aí essas clínicas para ela fazer durante o processo, tá? Mas pode ser que no final você perceba que, pô, super resolveu minha vida, mas eu não me sinto tão confortável com essa técnica. Então, tem isso também. É como a mesa. Um monte de gente faz formação, não é todo mundo que aprende com a mesa. Só para si, sim. Tá? Todo mundo faz formação, um monte de gente faz. Eu fiz formação, eu terminei minha faculdade com 180 amigos se formando naquele ano. Eu não tenho uma pessoa para te indicar hoje. Porque os que não mudaram não atendem. Então, tem isso também, mas qualquer pessoa, sim, pode fazer a formação. Tendo isso claro. Legal. Bom, a gente tem 10 minutos, né? Não é isso. Então, a ideia aqui era exatamente trazer informação, né? Senão a gente fica meio boiando. A gente tem 10 minutinhos aqui antes do Instagram cortar a nossa live. Vamos abrir para o pessoal se quiser fazer pergunta aqui, tiver alguma dúvida sobre a formação, sobre a constelação. Opa, significa que eu expliquei super bem, ninguém tem dúvidas? É. Aliás, este fim de semana eu terminei outra turma na mesa, né? Aí eu fiz o curso vai ser realizado lá no IEC, tá? A gente está ali a 300 metros do metrô Alto Ipiranga. Assim, Tá no próprio instituto. E um detalhe, né, Lindo? O curso você vai poder parcelar em 12 vezes, tá? Eu já estou negociando para que isso seja feito na forma de assinatura e para que isso não use o teu limite do cartão, tá? Então, isso daí é algo que já estamos organizando aqui. Vou colocar aqui o site do Instituto. Deixa eu fixar essa mensagem aqui. Então, lá no site do Instituto, ele tem o programa completo do curso, tá? Todos os módulos, como ele é muito extenso, então tem uma página completa ali, tem todos os módulos, tem as datas já deste ano definidas, horários, valores, formulário para inscrição. Então a gente já deixou tudo isso organizadinho ali. Começa no último final de semana de junho. Vamos pegar a data certinha. É o mês que vem já. Nós já estamos aí para começar. Esse é no dia 25 e 26 de junho que vai começar. Aliás, nós já estamos em junho, né? Quase para o dia 30 já. Não, calma. Olha bem. Bom, tem mais tem 2 amanhã. dias. Até amanhã ainda. Amanhã ainda tem uma live falando sobre isso no Giracê. Então, não, calma. Então vamos lá. Beleza, mais alguma pergunta, pessoal? Então, muito bom. Bom, lá na página do Instituto onde tem as informações do curso, tem lá o telefone, contato, e-mail, tem tudo, os contatos da Regina. Oi, Miriam, é presencial e pode ser online também, tá? Então, se vier alguém de fora de São Paulo quiser fazer, ele também vai poder ser feito online e presencial. Aliás, ele é presencial, né? Na verdade, ele vai ser 100% online, ele vai ser 100% presencial, mas pode ser feito híbrido, online e presencial, ou somente online e somente presencial. Muito bom. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, Lindo. Tá? Vamos lá. E quem tiver alguma dúvida, manda lá através do Depois site. tem todos os contatos lá, pode mandar, ligar, mandar e-mail, mandar WhatsApp.
Pode perturbar a Regina à Até vontade. fumaça nós respondemos. Ah, sinal de fumaça também. Bom, e gratidão, Regina, por estar aqui, falando um pouquinho com a gente, contando aí um pouquinho do curso. E aí, gratidão pessoal que estava aí nos assistindo, acompanhando a gente. E dúvidas, só entrar lá no site, mandar pra gente que a gente responde e organiza, tá bom? Bom, Beijo, querido. muito obrigada. Um beijo para todos. Tchau, tchau.